Olá, nesse vídeo nosso grupo irá falar um pouco sobre o sequestro de carbono no solo. O nosso grupo é composto por Arthur Lemos, Luiz Miguel, João Luísio, Matheus e Neilson. O termo sequestro de carbono foi formulado a partir da Conferência de Kyoto no ano de 1997, no qual autoridades de mais de 160 países se reuniram e junto criaram um tratado internacional que visa diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Sendo assim, o sequestro de carbono pode ser dividido em duas partes: o sequestro de carbono direto e o sequestro de carbono indireto. O sequestro de carbono direto, também conhecido como sequestro de carbono artificial, consiste em capturar os gases advindos das indústrias e transportá-los até um lugar totalmente vedado, no qual irá ficar por um longo período de tempo. Esse lugar pode ser um reservatório de petróleo, um reservatório de carvão mineral, dentre outros. Já o sequestro indireto consiste na captura do CO2 a partir da fotossíntese das plantas. O processo da fotossíntese consiste na síntese de compostos orgânicos. Através da luz, a planta vai sequestrar esse carbono, incorporá-lo na sua biomassa vegetal e ficará com ele retido até o seu crescimento total. Sendo assim, agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Luiz, que irá dar continuidade no assunto. Dando continuidade aí à fala do meu amigo Neilson, eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância ali do sequestro carbônico. Uma das maiores contribuições ali na mitigação ali das mudanças climáticas é o sequestro de carbono, que pelo processo de fotossíntese, como meu amigo Neilson tinha citado anteriormente, absorve o gás carbônico da atmosfera e durante certo tempo ele armazena esse carbono aí orgânico na planta e na biomassa da raiz da planta. A finalidade do processo do sequestro de carbono é diminuir o acúmulo de CO2 na atmosfera, visando ali uma diminuição dos efeitos estufas. Porque se a concentração de CO2 continuar influenciando no aumento ali da temperatura do nosso planeta, futuramente ali vai estar acarretando em um aumento ali dos níveis das águas, dos mares, e também na alteração da variabilidade de ciclos hidrológicos, ameaçando a vida no nosso planeta. O sequestro de carbono é um mecanismo muito importante, tanto para a diminuição das concentrações dos gases estufas e também estocando esses gases nos oceanos, nas florestas, nos solos, melhorando ali tanto a ciclagem do carbono mesmo, quanto que irá também fornecer para os solos ali uma matéria orgânica para a produção agrícola. E com isso, vai estar melhorando a fertilidade dos solos e também evitando impactos ambientais, como a erosão, a degradação do solo. E esse sequestro, ele é importante porque, como eu já tinha falado anteriormente, com a remoção ali do CO2 da atmosfera, somado ali com o processo de fotossíntese, contribui também para a manutenção dos seres vivos, porque a fotossíntese, ela libera o oxigênio para a atmosfera e, como todos nós já sabemos, o oxigênio é essencial para a nossa vida. E devido a todos esses fatores mencionados que eu citei, é importante a gente preservar o ambiente ali, reduzindo os impactos ambientais, como o desmatamento, e também simplificando ali as emissões de gases do efeito estufa, para que o planeta Terra ali não sofra com os problemas ali, como o aquecimento global. Com isso, eu passo a palavra para o meu amigo Arthur, que vai dar continuidade aí ao nosso trabalho. Então, eu vou falar um pouco do papel do solo sequestrar carbono através da fotossíntese, que o Luiz com o Neilson já falaram, e o benefício que isso traz para a agricultura. Então, o solo vai ficar bem mais fértil, porque a quantidade de carbono vai ser concentrada em forma de matéria orgânica. Então, na composição do solo, ele vai ficar muito melhor para a gente aumentar a nossa produtividade, lavoura e tal. E isso é bom para a agricultura, é muito importante. Mas também é responsabilidade da agricultura desenvolver estratégias de manejo para que ela conserve e deixe um aporte de carbono ao longo do ano para o solo. E para isso acontecer, a gente pode seguir alguns caminhos aí, que quem vai falar melhor mais para frente vai ser o Matheus, mas a escolha de cultura que a gente pegar para fazer a rotação, a gente adquirir algumas práticas conservacionistas, igual o plantio direto, que é uma prática que não faz o revolvimento do solo, porque quando acontece esse revolvimento, a aceleração de decomposição da matéria orgânica acontece. E é ruim, porque a gente acaba perdendo o carbono que estava estocado no solo.
Um exemplo de acontecimento que faz o solo ser revolvido é quando a gente pega uma área que é uma vegetação natural, que por ser natural tem uma quantidade de matéria orgânica estocada maior, a gente pega e quer plantar nela. A gente vai ter que fazer uma série de procedimentos aí. Vai ter que arar, primeiro a gente vai ter que arrancar, desmatar, tirar as ervas, que era o canal, né, da fotossíntese, do sequestro de carbono, através da fotossíntese. A gente vai ter que arrancar essas ervas, gradear, passar um sufocador, um arado, a gente vai ter que mover o solo para a gente conseguir plantar. E tudo isso faz com que a matéria orgânica que estava ali contida decomponha muito mais rápido e perca carbono. E isso é muito ruim para a gente. Mas, por outro lado, se a gente manejar o solo de maneira correta, utilizando, a gente pode usar o nosso fertilizante aí do jeito certo, controlar a acidez, enfim, deixar o solo do jeito bom, isso aí não vai acontecer e isso é um benefício muito grande para a gente. Então, assim, concluindo, é importante deixar a matéria orgânica do solo preservada para que o carbono que está nela e no solo também seja. A gente deixar o resto de uma colheita, a permanência desses restos culturais na área do plantio, controlar a erosão, estimular a utilização do sistema de plantio direto e buscar um aumento da produtividade sem expansão agrícola, sem precisar desvastar alguma área que era natural. A gente aumentar nossa produtividade nas terras que a gente já tem pronta para o plantio. E tudo isso vai fazer com que a gente preserve a matéria orgânica e, como consequência, preservar a quantidade de carbono que nela existe. Mas isso aí que vai falar de maneira mais ampla, mais clara, assim, é o Matheus. Dando continuidade aí ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho dos métodos agrícolas empregados na agricultura, né? Isso influencia, né, na quantidade de sequestro de carbono do solo. Antes, eu vou dar uma breve introdução sobre solo e agricultura. Os solos cultivados pela agricultura sofrem constantes mudanças em sua composição física, química, biológica e mudanças que englobam esses três aspectos. É a quantidade de matéria orgânica do solo, que, consequentemente, altera a porcentagem de carbono estocado no solo. O primeiro método é o plantio convencional. Né? O que é o plantio convencional? É caracterizado pela utilização de técnicas de aração, inversão e gradagem no processo produtivo, né? Pelo qual é utilizado maquinário, seja de tração animal ou motorizados. Nesse processo de revolvimento do solo, ocorre melhor aeração do solo, redução do tamanho dos resíduos vegetais, aumentando a superfície exposta à decomposição, quebra dos agregados do solo e aceleração da atividade microbiana. Então, o preparo convencional resulta em uma rápida mineralização e decomposição da matéria orgânica do solo, ocasionando o decréscimo do carbono estocado no solo. O segundo método é o plantio direto. O plantio direto é uma prática de plantio que você planta diretamente no solo ou sobre resíduos de culturas, sem que estas tenham sido previamente manejadas em relação ao primeiro cultivo. O sistema de plantio direto promove melhor estruturação do solo, melhor proteção física da matéria orgânica do solo, bem como decomposição lenta e gradual dos resíduos orgânicos. Essas conferem ao sistema de plantio direto a capacidade de aumentar o estoque de carbono no solo, resultando no acúmulo de carbono no solo. O terceiro e último método é a agricultura orgânica. O que é essa agricultura orgânica? É um sistema de produção e manejo que promove e aumenta a biodiversidade, ciclos biológicos e atividade biológica do solo, baseado no mínimo uso de insumos sintéticos em atividades que restauram, mantêm e aumentam o equilíbrio ecológico. As práticas de cultivo mínimo do solo, a incorporação de restos culturais e resíduos orgânicos, a adubação verde e as rotações utilizando cultivos de cobertura com gramíneas e leguminosas, retém o carbono dos solos em décadas. Baseado nesses relatos,
e como as práticas de agricultura orgânica pressupõem o emprego de todas as estratégias, estas se apresentam como excelentes alternativas para a fixação do carbono no solo. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo João. Bom, depois do que todos os meus companheiros falaram aí, vou fazer uma breve conclusão aí, uma breve síntese sobre a importância desse sequestro de carbono no solo. O primeiro tópico que a gente resolveu enfatizar é a importância climática. Como já foi dito, o carbono, ele tem a planta, né, tem um papel muito importante no sequestro do carbono atmosférico. Esse carbono sequestrado através da fotossíntese, né, ele fica retido aí no solo através de restos vegetais, que aí está o papel do sequestro de carbono. Através do solo, ele não permite que este volte à atmosfera e propague o efeito estufa. Esse efeito estufa, aí, como todos nós sabemos, é prejudicial para o nosso planeta, né? Que ele não permite que os raios voltem. Então, a gente pode perceber que ele é bastante prejudicial. Além disso, além do efeito estufa, a gente pode citar também o aquecimento global, né? O aquecimento global aí, ele regula os ciclos hidrológicos, que prejudica a agricultura, principalmente. Também tem derretimento das camadas polares. Então, tem uma série de problemas que podem ser causados caso esse sequestro de carbono não aconteça. Outro tópico que a gente resolveu enfatizar foi a importância ambiental. A gente pode perceber uma importância aí, tanto na parte física, química e biológica. A gente sabe que a agricultura é bastante propagada no solo cerrado. É um solo que, no âmbito físico, ele é um solo positivo, né, que possui uma profundidade aí legal, mas no âmbito químico, pela alta capacidade de alumínio trocável aí, ele não se apresenta um solo com alta fertilidade. E aí que entra o papel do sequestro de carbono, né? Esse, juntamente aí com a matéria orgânica, ele permite uma maior fertilidade do solo e, consequentemente, uma maior produção. Na parte biológica, aí, a gente pode citar a maior presença de organismos, micro-organismos, que vão fazer que esse solo acentue a fertilidade, aumente a produção, o crescimento de plantas. Então, a gente pode perceber que, além do ganho ambiental, esse processo também resulta num ganho financeiro, que é bastante positivo para os produtores aí. O que a gente está buscando e bastante vendo aí, principalmente nesses temas que estão gestados pelo Matheus, o plantio direto, essa parte aí de ganho sustentável, juntamente com ganho financeiro. Aí estão as referências, né, bibliográficas que a gente tirou para concluir tudo que a gente disse, todas as nossas fontes, nossas bases para nossas falas, estão nesses sites aí. Foi bastante lido, bastante pesquisado. E por fim, é isso. Esses são os e-mails de nós 5. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato. Está à disposição aí a respeito desse assunto do papel do solo no sequestro de carbono. Muito obrigado.